começar mais um vídeo, e aí vamos ver se a gente termina hoje, um audiolivro sobre a ideologia alemã de Karl Marx. Espero que vocês estejam gostando da leitura, né? Que seja uma leitura legal e que dê para compreender um pouquinho sobre o livro. Se vocês estiverem gostando, então só peço para vocês puderem estar se inscrevendo no canal e também estar curtindo, que vai me ajudar muito, e também deixando nos comentários, né, se vocês gostaram e se tem algum livro que vocês estão necessitando, assim, de que seja um audiolivro para poder estar te ajudando em algum estudo, beleza? Então, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai estar lendo então a página 21 do livro, falando sobre a história. Ok? Vamos lá. Para os alemães, despojados de qualquer pressuposto, somos obrigados a começar pela construção de um primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda a história, ou seja, de que todos os homens devem ter condições de viver para poder fazer história. Mas para viver é preciso, antes de tudo, beber, comer, morar, vestir-se e algumas outras coisas mais. O primeiro fato histórico é que, portanto, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida material, e isso mesmo constitui um fato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que se deve, ainda hoje, como há milhares de anos, preencher dia a dia, hora a hora, simplesmente para manter os homens com vida. Mesmo quando a realidade sensível se reduz a um bastão, ao mínimo possível, como acontece com São Bruno. Essa realidade implica a atividade que produz esse bastão. A primeira coisa a fazer, em qualquer concepção histórica, é, portanto, observar esse fato fundamental, como todo o seu significado, em toda a sua expressão, e dar-lhe o lugar que tem direito. Todos sabem que os alemães nunca o fizeram, portanto, nunca tiveram base terrestre para a história, e, consequentemente, nunca tiveram nenhum historiador. Embora os franceses, os ingleses, só tivessem visto sob o ângulo mais restrito a conexão desse fato, como chamamos de história, sobretudo enquanto permanecem prisioneiros da ideologia política, nem por isso deixaram de realizar as primeiras tentativas para dar à história uma base materialista, escrevendo primeiramente histórias da sociedade burguesa, do comércio e da indústria. Segundo ponto a examinar é que, uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido com essa satisfação levam a novas necessidades. E essa produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico. E é por aí que reconhecemos imediatamente de que espírito é filha a grande sabedoria histórica dos alemães. Pois quando existe carência de material positivo e quando não se discutem disparates teológicos, nem disparates políticos ou literários, nossos alemães veem não mais a história, mas os tempos pré-históricos. Eles não nos explicam, aliás, como se passa desse absurdo da pré-história à história propriamente dita, se bem que, por outro lado, sua especulação histórica se lança particularmente a essa pré-história, porque acredita estar salvo da ingerência do fato bruto, e também porque pode dar asas ao seu instinto especulativo e pode criar hipóteses aos milhares e deixá-las de lado. A terceira relação que intervém no desenvolvimento histórico é que os homens que renovam a cada dia sua própria vida passam a criar outros homens, a se reproduzir. É a relação entre homens e mulher, pais e filhos, é a família. Essa família, que é inicialmente a única relação social, torna em seguida uma relação subalterna, exceto na Alemanha. Quantas necessidades acrescidas geram novas relações sociais e o aumento da população gera novas necessidades. Por conseguinte, deve-se tratar e desenvolver o tema família segundo os fatos empíricos existentes e não segundo o conceito de família, como se costuma fazer na Alemanha. Aliás, não se devem compreender esses três aspectos da atividade social como três estágios diferentes, mas tão somente como três aspectos, ou, para empregar uma linguagem clara para os alemães, três momentos que coexistiram desde o começo da história e desde os primeiros homens, e que ainda hoje se manifestam na história. Produzir a vida tanto quanto a própria história, ou a própria vida pelo trabalho, quanto a dos outros pela procriação. Nos aparece, portanto, a partir de agora, como uma dupla relação. Por um lado, como a relação natural,
por outro como uma relação social. Social no sentido em que se estende com isso, que entende com isso, a ação conjugada de vários indivíduos, seja quais forem as suas condições, formas e objetivos. Disso decorre que um modo de produção ou um estágio industrial determinados estão constantemente ligados a um modo de cooperação ou a um estágio social determinados, e que esse modo de cooperação é ele próprio uma força produtiva. Decorre igualmente que a massa das forças produtivas acessíveis aos homens determina o estado social, e que se deve, por conseguinte, estudar e elaborar incessantemente a história dos homens, em conexão com a história da indústria e das trocas. Mas também é claro que é impossível escrever uma tal história na Alemanha, já que para tanto faltam os alemães não somente a faculdade de conceber e materiais, mas também a certeza sensível, e que não se pode fazer experiências sobre as coisas do outro lado do Reno, pois ali não há mais história. Manifesta-se, portanto, desde o início, uma dependência material dos homens entre si, condicionada pelas necessidades e pelo modo de produção, e que é tão antiga quanto os próprios homens. Dependência essa que assume constantemente novas formas e apresenta, portanto, uma história mesmo sem que exista ainda qualquer absurdo político ou religioso que também mantenha os homens unidos. E somente agora, depois de já termos examinado 4 aspectos das relações históricas originárias, descobrimos que o homem tem também consciência. Mas não se trata de uma consciência que seja de antemão consciência pura. Desde o começo pesa uma maldição sobre o espírito. Há de ser maculado pela matéria que se apresenta aqui em forma de camadas de ar agitadas, de sons, em resumo, em forma de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem é a consciência real, prática, que existe também para os outros homens, que existe, portanto, também, primeiro para mim mesmo e exatamente como consequência. A linguagem só aparece com a carência, com a necessidade dos intercâmbios, com os outros homens. Onde existe uma relação, ela existe para mim. O animal não está em relação com coisa alguma, não conhece afinal nenhuma relação. Para o animal, as suas relações com os outros não existem enquanto relações. A consciência, portanto, de início um produto social, e será enquanto existirem homens. Assim, a consciência é, antes de mais nada, apenas uma consciência do meio sensível, mais próximo e de uma interdependência limitada com outras pessoas e com outras coisas situadas fora do indivíduo, que toma consciência. É, ao mesmo tempo, a consciência da natureza, que se ergue primeiro em face dos homens como uma força fundamentalmente estranha, onipotente e inatancável, em relação à qual os homens se comportam de um modo puramente animal e que se impõe a eles tanto quanto aos rebanhos. É, por conseguinte, uma consciência da natureza puramente animal, a religião da natureza. Vê-se imediatamente que essa religião da natureza ou essas relações determinadas para com a natureza são condicionadas pela forma da sociedade e vice-versa. Aqui, como uma parte, aliás, a identidade entre o homem e a natureza aparecem também sob a forma ou seja. O comportamento limitado dos homens face à natureza condiciona o seu comportamento limitado entre si, e esta condiciona, por sua vez, suas relações limitadas com a natureza. Precisamente porque a natureza ainda quase não foi modificada pela história. Por outro lado, a consciência da necessidade de entrar em relação com os indivíduos que o cerca marca para o homem o começo da consciência do fato de que, afinal, ele vive em sociedade. Esse começo é tão animal quanto a própria vida social. Nessa fase, é uma simples consciência gregária. E aqui o homem se distingue do carneiro pelo simples fato de que nele a consciência toma lugar no instinto ou de que o seu instinto é um instinto consciente. Essa consciência gregária ou tribal se desenvolve e aperfeiçoa posteriormente em relação ao aumento da produtividade, do aumento das necessidades e do crescimento populacional, que está na base dos 2 elementos precedentes. Assim, se desenvolve a divisão do trabalho, que outra coisa não era, primitivamente, senão a divisão do trabalho no ato sexual,
e depois se tornou a divisão do trabalho que se faz por si só ou pela natureza em virtude das disposições naturais, vigor corporal, por exemplo, das necessidades do acaso, etc. A divisão do trabalho se torna efetivamente divisão do trabalho a partir do momento em que se opera uma divisão entre o trabalho material e o trabalho intelectual. A partir desse momento, a consciência pode de fato imaginar que é algo mais do que a consciência da prática existente, de que ela representa realmente algo, sem representar algo real. A partir desse momento, a consciência está em condições de se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria pura, teologia, filosofia, moral e etc. Mas mesmo quando essa teoria, essa teologia, essa filosofia, essa moral e etc. entram em contradição com as relações existentes, isso só pode acontecer pelo fato de as relações sociais existentes terem entrado em contradição com a força produtiva existente. Aliás, numa esfera nacional determinada, isso só pode acontecer porque, neste caso, a contradição se produz não no interior dessa esfera nacional, mas entre essa consciência nacional e a prática de outras nações, isto é, entre a consciência nacional de uma nação e a sua consciência universal. Pouco importa, aliás, o que a consciência empreende isoladamente. Toda essa podridão só nos dá um resultado. Esses três momentos, a força produtiva, o estado social e a consciência, podem e devem entrar em um consenso entre si, ou não, um conflito entre si, pois, pela divisão do trabalho, torna-se possível, ou melhor, acontece efetivamente que a atividade intelectual e a atividade material, o gozo e o trabalho, a produção e o consumo, acabam sendo destinados a indivíduos diferentes. Então, a possibilidade de esses elementos não entrarem em conflito reside unicamente no fato de se abolir novamente a divisão do trabalho. É evidente, aliás, que os fantasmas, laços, ser supremo, conceito, escrúpulos, são apenas a expressão mental, idealista, a representação aparente do indivíduo isolado, a representação de cadeias e de limites muito empíricos, no interior dos quais se movem o modo de produção da vida e o modo de troca ligado a ele. Essa divisão do trabalho que implica todas essas contradições e repousa, por sua vez, na divisão natural do trabalho, na família e na separação da sociedade em famílias isoladas e opostas umas às outras, essa divisão do trabalho encerra, ao mesmo tempo, a repartição do trabalho e dos seus produtos, distribuição desigual, na verdade, tanto em quantidade quanto em qualidade. Encerra, portanto, a propriedade, cuja primeira forma, o seu germe, ela reside na família, onde a mulher e os filhos são escravos do homem. A escravidão certamente é ainda muito rudimentar e latente na família. É a primeira propriedade, que, aliás, já corresponde perfeitamente aqui à definição dos economistas modernos, segundo a qual ela é a livre disposição da força do trabalho de outrem. Assim, a divisão do trabalho e a propriedade privada, elas são expressões idênticas. Na primeira se enuncia a relação da atividade, aquilo que a segunda é enunciado em relação ao produto dessa atividade. Além disso, a divisão do trabalho implica também a contradição entre o interesse do indivíduo isolado ou a da família isolada e o interesse coletivo de todos os indivíduos que mantêm as relações entre si. E ainda mais, esse interesse comunitário não existe somente, digamos, na representação como universal, mas primeiramente na realidade concreta, como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho é dividido. Enfim, a divisão do trabalho nos oferece imediatamente o primeiro exemplo do segundo fato. Enquanto os homens permanecem na sociedade natural, portanto, enquanto a cisão entre interesse particular e o interesse comum, enquanto, portanto, também a atividade não é dividida voluntariamente, mas sim naturalmente, a própria ação do homem se transforma, para ele, em força estranha, que a ele se opõe e subjuga, em vez de ser por ele dominada. Com efeito, a partir do instante em que o trabalho começa a ser dividido, cada um tem uma esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe é imposta, da qual não se pode fugir. Ele é caçador, pescador, pastor ou crítico, e deverá permanecer assim, se não quiser perder os seus meios de sobrevivência. Ao passo que na sociedade comunista, em que cada um não tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no ramo que lhe agradar, a sociedade regulamentada, a produção geral, o que cria para mim a possibilidade de hoje fazer uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar a parte da tarde, cuidar do gado ao anoitecer, fazer crítica após as refeições, ao meu belo prazer,
sem nunca me tornar um caçador, pescador ou crítico. Essa fixação pela atividade social, essa consolidação pelo nosso próprio produto pessoal em força objetiva que nos domina, escapando ao nosso controle, contrariando as nossas expectativas, reduzindo a nada os nossos cálculos, é até hoje um dos momentos capitais do desenvolvimento histórico. É justamente essa contradição entre o interesse particular e o interesse coletivo que leva o interesse coletivo a tomar a qualidade de Estado. Uma forma independente e separada dos interesses reais dos indivíduos e do conjunto e de fazer ao mesmo tempo, às vezes de comunidade ilusória, mas também tendo por base concreta os laços existentes em cada agrupamento familiar e tribal, tais como laços de sangue, língua, divisão de trabalho, em uma larga escala e outros interesses. E entre esses interesses encontramos particularmente, como trataremos mais adiante, os interesses de classes, já condicionados pela divisão do trabalho, que se diferenciam em todo agrupamento desse gênero e no qual uma domina as outras. Segue-se que todas as lutas no âmbito do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito do voto, etc., etc., nada mais são do que formas ilusórias sob as quais são travadas as lutas efetivas entre as diferentes classes. Do que os teóricos alemães não percebem, o mínimo, embora sobre isso muito já lhes tenha sido mostrado bastante em anais franco-alemães e em A Sagrada Família. Segue-se também que toda classe que aspira à dominação, mesmo que essa dominação determine a abolição de toda a antiga forma social e da dominação geral, como acontece com o proletariado, segue-se, portanto, que essa classe deve conquistar primeiro o poder político para apresentar, por sua vez, o seu interesse próprio, sendo que o interesse geral, sendo obrigado a isso no primeiro momento, justamente porque os indivíduos procuram apenas o seu interesse particular, para que eles não coincidem com o seu interesse coletivo, já que a universalidade é apenas uma forma ilusória de coletividade. Esse interesse é apresentado como um interesse que lhe é estranho, independente dele e próprio, por sua vez um interesse universal, especial e particular. Ou então eles devem movimentar-se nessa dualidade, como acontece na democracia. Por outro lado, o combate prático desses interesses particulares, que constantemente se chocam realmente com os interesses coletivos e ilusoriamente coletivos, torna necessária a intervenção prática e o refreamento, por meio do interesse universal, ilusório sob a forma de Estado. O poder social, isto é, a força produtiva multiplicada que nasce da cooperação dos diversos indivíduos, condicionados pela divisão do trabalho, ela não aparece a esses indivíduos como sendo a sua própria força conjugada, porque essa própria cooperação não é voluntária, mas sim natural. Elas lhe aparecem, ao contrário, como uma força estranha, situada fora deles, que não sabe de onde ela vem nem para onde ela vai, que, portanto, não podem mais dominar e que, inversamente, percorre agora uma série particular de fases e de estágios de desenvolvimento tão independente da vontade e da marcha da humanidade, que, na verdade, ela que dirige essa vontade e essa marcha da humanidade. Essa alienação, para que a nossa exposição seja compreendida pelos filósofos, naturalmente porque ser superada sob duas condições práticas. Para que ela se torne um poder insuportável, isto é, um poder contra o qual se faça revolução, é necessário que se tenha feito da massa da humanidade uma massa totalmente privada de propriedade, que se ache ao mesmo tempo em contradição com o mundo de riqueza e da cultura realmente existente, ambos pressupondo um grande aumento da força produtiva, isto é, um estágio elevado de seu desenvolvimento. Por outro lado, esse desenvolvimento das forças produtivas, que já implica que a existência empírica real dos homens se desenvolve no plano da história mundial e não no plano da vida local, é uma condição prática prévia absolutamente indispensável, e, pois, sem ele, a penúria se generalizaria. E, com a necessidade, também a luta pelo necessário recomeçaria, e se recairia fatalmente na mesma imundícia anterior. Ele é também uma condição prática, sine qua non, porque unicamente através desse desenvolvimento universal das forças produtivas é possível estabelecer um intercâmbio universal entre os homens, e assim ele gera o fenômeno da massa privada, da propriedade simultaneamente em todos os povos, a concorrência universal. E ela torna cada um
deles é dependente das revoluções dos demais, e porque finalmente coloca os homens que vivem empiricamente a história universal em lugar dos indivíduos que vivem num plano local. Sem isso, primeiro, o comunismo só poderia existir como fenômeno local. Segundo, os poderes dos intercâmbios humanos não poderiam desenvolver como poderes universais e, portanto, insuportáveis, continuando a ser simples circunstâncias ligadas a superstições locais. E o terceiro, que qualquer ampliação do intercâmbio superaria o comunismo local. O comunismo só é empiricamente possível quanto o ato súbito e simultâneo dos povos dominantes, que supõe, por sua vez, o desenvolvimento universal da força produtiva e os intercâmbios mundiais estreitamente ligados a este desenvolvimento. De outro modo, como poderia a propriedade, por exemplo, ter uma história tomar diferentes formas? Então, como, digamos, poderia a propriedade fundiária, segundo as várias condições que se apresentavam, passar na França da fragmentação à centralização nas mãos de alguns e na Inglaterra passar da centralização na mão de alguns e fragmentação, como efetivamente acontece hoje? Ou então, é possível ainda hoje que o comércio, que nada mais representa a não ser a troca dos produtos de indivíduos de nações diferentes, domine o mundo inteiro pela relação de força e da procura, relação essa que, segundo um economista inglês, paira sobre a terra como a fatalidade antiga e distribui como mão invisível a felicidade e a desgraça entre os homens, funda impérios, aniquila impérios, faz nasceres e desaparecerem povos, ao passo em que vês abolida a base, que é a propriedade privada, instaura a regulamentação comunista da produção, que elimina o homem o sentimento de estar diante do seu próprio produto como diante de uma coisa estranha. A força da relação, da oferta e da procura, é reduzida a nada, e os homens recuperam o controle sobre o comércio, a produção do modo de comportamento recíproco. Para nós, o comunismo não é nem um Estado a ser criado, nem um ideal pelo qual a realidade deverá se guiar. Chamamos de comunismo um modo real que supera o estado atual das coisas. As condições desse movimento resultam das premissas atualmente existentes. Enfim, a massa de trabalhadores, que são apenas trabalhadores, a força de trabalho maciça, separada do capital ou de qualquer espécie de satisfação, mesmo que limitada, pressupõe um mercado mundial, como pressupõe também, devido à concorrência, a perda desse trabalho enquanto fonte de subsistência garantida e não mais um título temporário. O proletariado só pode existir, portanto, em termos de história universal, assim como o comunismo, que é a sua consequência, só pode se apresentar enquanto existência histórica universal. Existência histórica universal dos indivíduos. Em outras palavras, existência dos indivíduos diretamente ligada à história universal. A forma de trocas condicionadas pelas formas de produção existentes em todas as fases históricas que precedem a nossa e, por sua vez, condiciona é a sociedade civil, que, como já se depreende, pelo que foi dito antes, tem por condição prévia a base fundamental a família simples e a família composta, o que chama de clã, cujas definições mais precisas já foram dadas anteriormente. Já é evidente, portanto, que essa sociedade civil é a verdadeira sede, o verdadeiro palco de toda a história, e vemos a que ponto a concepção passada da história era um absurdo que omitia as relações reais e se limitava aos grandes e retumbantes acontecimentos históricos e políticos. A sociedade civil compreende o conjunto das relações materiais dos indivíduos dentro de um estágio determinado de desenvolvimento das forças produtivas. Compreende o conjunto da vida comercial e industrial de um estágio e ultrapassa. Por isso mesmo, o Estado e a nação, embora deva, por outro lado, afirmar no exterior dessa nacionalidade e organizar-se no interior do Estado. O termo de sociedade civil apareceu no século XVIII, quando as relações de propriedade se desligaram da comunidade antiga e medieval. A sociedade civil, enquanto tal, só desenvolve com a burguesia. Entretanto, a organização social resulta diretamente da produção e do comércio e que constitui, em qualquer tempo, a base do Estado e do restante da superestrutura idealista, tem sido constantemente designada por este mesmo nome. Tópico 2.
da produção da consciência. Na verdade, é também um fato indubitavelmente empírico que, na história decorrida até hoje, com a extensão da atividade no plano da história universal, os indivíduos foram cada vez mais submetidos a uma força que lhes é estranha. Opressão que essa que eles consideravam como uma trapaça do chamado espírito universal. Uma força que se foi se tornando cada vez mais maciça e se revela, em última instância, como o mercado mundial. Mas também tem base empírica o fato de que essa força tão misteriosa para os teóricos alemães será superada com a derrubada do atual Estado Social, pela Revolução Comunista, de que falaremos mais tarde, pela abolição da propriedade privada, que lhe é inerente. Então a libertação de cada indivíduo e, em particular, se realizará exatamente na medida em que a história se transformará completamente em história mundial. Segundo o que foi dito anteriormente, está claro que a verdadeira riqueza intelectual do indivíduo depende inteiramente da riqueza de suas relações sociais, ou relações reais. E só desta maneira que cada indivíduo em particular será liberado das diversas limitações nacionais e locais que encontra, sendo colocado em relações práticas com a produção do mundo inteiro, inclusive a produção intelectual, o pondo em condições de adquirir a capacidade de desfrutar a produção do mundo inteiro e de todos os seus domínios, a criação dos homens. A dependência universal, essa forma natural de cooperação dos indivíduos em escala histórico-mundial, será transformada por esta revolução comunista em controle e domínio consciente das forças, que, engendradas pela ação recíproca dos homens entre si, lhes foram até agora impostas como se fossem forças fundamentalmente estranhas, e os dominaram. Essa concepção pode ser, por sua vez, concebida de maneira especulativa e idealista, isto é, fantasiosa como uma geração do gênero por si mesmo, a sociedade enquanto sujeito, e por isso, mesmo a série sucessiva dos indivíduos que em relação aos outros pode ser representada como um indivíduo único que realizaria este mistério de gerar a si mesmo, vê-se então que os indivíduos criam uns aos outros, no sentido físico e no moral. Mas não se criam no sentido absurdo de São Bruno, nem no sentido do único, do homem feito por si mesmo. Essa concepção da história, portanto, tem por base o desenvolvimento do processo real da produção, e isso partindo da produção material da vida imediata, ela concebe a forma dos intercâmbios humanos ligado a esse modo de produção e por ele engendrada. Isto é, a sociedade civil em seus diferentes estágios como sendo o fundamento de toda a história, o que significa representá-la em sua ação enquanto Estado, bem como em explicar por ela o conjunto das diversas produções teóricas e das formas da consciência, religião, filosofia, moral e etc. E, a seguir, a sua gênese a partir dessa produção, o que permite, então, naturalmente representar a coisa na sua totalidade e examinar também a ação recíproca dos seus diferentes aspectos. Ela não é obrigada, como ocorre com a concepção idealista da história, a procurar uma categoria em cada período, mas permanece constantemente no terreno real da história. Ela não explica a prática segundo a ideia, explica a formação das ideias segundo a prática material, e chega por conseguinte o resultado de que todas as formas de produtos e da consciência podem ser resolvidos, não por meio da crítica espiritual, intelectual, pela reprodução da consciência de si, ou pela metamorfose em almas de outro mundo, em fantasmas, em obsessões e etc., mas unicamente pela derrubada efetiva das relações sociais concretas de onde surgiram essas baboseiras idealistas. A revolução ela não é crítica, é a verdadeira força motriz da história, da religião, da filosofia e de qualquer outra teoria. Essa concepção mostra que, com o fim da história, não se acaba resolvendo em consciência de si, como um espírito do espírito, mas sim que acaba o estágio, mas sim que a cada estágio são dados um resultado material, uma soma de forças produtivas, uma relação com a natureza e entre os indivíduos criados historicamente e transmitidos a cada relação por aquela que a procede.
Uma massa de forças produtivas, de capitais e de circunstâncias que, por um lado, são bastante modificados pela nova geração, mas que, por outro lado, ditam a elas próprias condições de existência que lhe imprimem um determinado desenvolvimento, um caráter específico. Por conseguinte, as circunstâncias fazem os homens tanto quanto os homens fazem as circunstâncias. Essa soma de forças produtivas de capitais, de formas e relações sociais que cada indivíduo e cada geração encontra como dados existentes, constitui a base concreta de representações que os filósofos fazem do que seja a substância e essência do homem, daquilo que elas elevaram às nuvens ou combateram, base concreta cujos efeitos e influências sobre o desenvolvimento dos homens não são absolutamente afetados pelo fato de que esses filósofos se revoltarem contra ela, na qualidade de consciência de si e de únicos. São igualmente essas condições de vida que as diversas gerações encontraram prontas, que determinam se a comoção revolucionária produzida periodicamente na história será suficientemente forte para derrubar as bases de tudo o que existe. Os elementos materiais de uma subversão total são, por um lado, as forças produtivas existentes e, por outro lado, a formação de uma massa revolucionária que faça revolução não só contra condições particulares da sociedade existente até então, mas também contra a própria produção de vida anterior, contra o conjunto de atividade que constitui a sua base. Se essas condições não existem, é inteiramente indiferente para o desenvolvimento prático de que a ideia dessa subversão já tenha sido expressada 1000 vezes, como prova da história do comunismo. Até agora, toda essa concepção histórica deixou completamente de lado essa base real da história, ou então considerou como algo acessório, sem qualquer vínculo com a marcha da história. Isso é porque a história deve sempre ser escrita segundo uma norma situada fora dela. A produção real da vida aparece na origem da história. Um passo que aquilo é propriamente histórico aparece como separado da vida comum, como um extra superterrestre. As relações entre os homens e a natureza são, por isso, excluídas da história, o que engendra a oposição entre a natureza e a história. Por conseguinte, essa concepção ela só pode ver na história os grandes acontecimentos históricos e políticos, lutas religiosas e, sobretudo, as teorias, os teóricos, e teve particularmente de compartilhar, em cada época histórica, a ilusão dessa época. Supondo que uma época imagine ser determinada por motivos puramente políticos ou religiosos, embora a política e religião sejam apenas formas dos seus reais motivos, seu historiador aceita então essa opinião. A imaginação, a representação entre esses homens determinados fazem a sua praxis real. Transforma-se a única força determinante e ativa que domina e determina a prática desses homens. Se a força rudimentar sobre a qual apresenta a divisão do trabalho entre os indianos e os egípcios faz surgir um regime de castas em seu estado e sua religião, o historiador acredita que o regime de casta é a força que engendrou essa forma social rudimentar, enquanto os franceses e os ingleses se apegam pelo menos à ilusão política, que é ainda a mais próxima, a que mais se aproxima da realidade efetiva. Os alemães se movem no domínio do espírito puro e fazem da ilusão religiosa a força motriz da história. A filosofia da história de Hegel é a última expressão consequente levada à mais pura expressão. De toda essa maneira que os alemães têm de escrever a história, e na qual não se fala de interesses reais, nem mesmo os interesses políticos, mas de ideias puras, essa história não pode, então, deixar de aparecer a São Bruno como consequência das ideias, em que devora a outra e acaba de permanecer consequência de si. E para São Marx Steiner, que nada sabe sobre a história real, essa marcha da história deveria aparecer como muito mais lógica ainda, como simples história de cavalheiros, de bandidos e fantasmas, cuja visão só consegue escapar pela dessacralização. Isso aí. Essa concepção é de fato religiosa. Ela supõe que o homem religioso é o homem primitivo,
do qual parte da história, de toda a história, e ela substitui a sua imaginação. A produção real dos meios de vida e da própria vida por uma produção religiosa de coisas imaginárias. Toda essa concepção da história, bem como a sua desagregação e os escrúpulos e as dúvidas que elas resultam, não passa de uma questão puramente nacional, que diz respeito apenas aos alemães, tendo apenas o interesse local para a Alemanha, como, por exemplo, a questão importante e tratada reiteradas vezes ultimamente, de saber como se passa exatamente do reino de Deus ao reino dos homens, como se esse reino de Deus algum dia tivesse existido em algum lugar, que não na imaginação dos homens, e como esses doutos senhores não vivessem sempre, e sem dar por isso no reino dos homens, cujo caminho são procurados agora, e como se o divertimento científico, pois nada mais do que é isso, que existe em exemplificar a singularidade dessa construção histórica nas nuvens não consistisse, ao contrário, em demonstrar que essa mesma construção surgiu no estado de coisas real, terrestre. Em geral, para esses alemães, trata-se de atribuir o contrassenso que encontram em alguma outra quimera, ou seja, de afirmar que todo esse contrassenso tem um sentido particular que é preciso esclarecer, quando na verdade se trata unicamente de explicar essa fraseologia teórica, a partir das relações reais existentes. A verdadeira solução prática dessa fraseologia, a eliminação dessas representações na consciência dos homens, só será realizada, repitamos, por meio de uma transformação das circunstâncias existentes, e não por deduções teóricas. Mas, para a massa dos homens, isto é, para o proletariado, tais representações teóricas não existem e, portanto, não precisam ser suprimidas. E se essa massa já teve algum dia representações teóricas como a religião, há muito tempo já se foram destruídas pelas circunstâncias. O caráter puramente nacional dessas questões e as suas soluções manifesta ainda pelo fato de que esses teóricos acreditavam com a maior seriedade no mundo que as divagações do espírito como o homem-deus, o homem, etc., presidiam as diferentes épocas da história. São Bruno chega mesmo a afirmar somente a crítica e os críticos fizeram a história. E, inclusive, quando se dedicam a construções históricas, eles saltam rapidamente por cima de todo o passado e vão da civilização de Mongol à história propriamente dita, rica em conteúdo, isto é, a de anais de Halle e anais de alemães, e contam com a escola hegeliana degenerou em disputa geral. Todas essas outras nações, todos os acontecimentos reais são esquecidos, o teatro do mundo, teatro mundi, limita-se à feira dos livros de Leipzig e às controvérsias recíprocas da crítica, do homem e do único. Quando acontece a teoria de tratar dos temas verdadeiramente históricos, como do século XVIII, por exemplo, esses filósofos só oferecem a história das representações, desligada dos fatos e dos desenvolvimentos práticos que constituem a sua base. E, além disso, só oferecem essa história com a finalidade de representar a época em foco de uma primeira etapa imperfeita, como um anúncio, ainda limitado, da verdadeira época histórica. Isto é, da época da luta dos filósofos alemães de 1840 a 1844. O seu objetivo é, portanto, descrever uma história do passado para fazer resplandecer com um maior brilho a glória de uma pessoa que não é histórica de suas fantasias e de se coaduna com esse objetivo o fato de não lembrar os acontecimentos realmente históricos, nem mesmo as intromissões realmente históricas da política na história, e de oferecer em compensação um relato que não se fundamenta em um estudo sério, mas em montagens históricas e bisbilhotices literárias, como fez São Bruno em A História do século XVIII. Agora esquecida. Esses merceneiros do pensamento, cheios de veemência e arrogância, que se julgam infinitamente acima dos preconceitos nacionais, são na prática muito mais nacionais do que esses filisteus de cervejaria, que, como pequenos burgueses, sonham com a unidade alemã. Recusam todo o caráter histórico às nações dos outros povos, vivem na Alemanha, para a Alemanha, pela Alemanha, transformando a canção do Reno em hino espiritual, e conquistam a Alsácia,
Lorena pilhando a filosofia francesa em vez de pilhar o Estado francês, e germanizando pensamentos franceses em vez de germanizar províncias francesas. O Sr. Venedey aparece como cosmopolita ao lado de São Breno e de São Max, e que proclamam a hegemonia da Alemanha, proclamando a hegemonia da teoria. Vê-se também por essas discussões o quanto Feuerbach se engana quando, na revista trimestral de Weygand, em 1845, tomo 2, qualificando-se de homem comunitário, ele se proclama comunista e transforma esse nome em predicativo, o de o homem, acreditando ser assim transformar em uma simples categoria o termo comunista, que no mundo atual designa o adepto de um partido revolucionário determinado. Toda essa dedução de Feuerbach quanto às relações recíprocas dos homens visa unicamente a provar que os homens têm necessidades uns dos outros e que sempre foi assim. Ele quer que a consciência se aposse desse fato, ele quer, assim, a exemplo dos outros teóricos, suscitar uma justa consciência de um fato existente, ao passo que, para o verdadeiro comunista, o que importa é derrubar essa ordem existente. Reconhecer plenamente, aliás, que Feuerbach, nos seus esforços para engendrar a consciência desse fato, vai tão longe quanto é possível a um teórico sem deixar de ser teórico e filósofo. Mas é bem característico o fato de São Bruno e São Max colocarem imediatamente a representação do comunista segundo Feuerbach. No segundo lugar, do comunista verdadeiro, assim como fazem em parte a fim de poderem combater o comunismo enquanto espírito do espírito. Enquanto categoria histórica, enquanto adversário de condições idênticas a deles. E São Bruno faz, aliás, por sua vez, em vista de interesses pragmáticos. Como exemplo desse reconhecimento e desconhecimento simultâneos do Estado e de coisas existentes, que Feuerbach continua a partilhar com os nossos adversários. Lembremos que essa passagem da filosofia do futuro, onde ele desenvolve a ideia de ser um objeto ou de um homem é igualmente a sua existência, aqui as condições de existência, o modo de vida e a atividade determinada de uma criatura animal ou humana são aqueles que, na sua essência, se sente satisfeita. Compreende-se aqui expressamente cada exceção como um infeliz acaso, como uma anomalia que não se pode mudar. Portanto, se milhões de proletários não se sentem de maneira alguma satisfeitos com as suas condições de vida, na realidade, para o materialista prático, isto é, para o comunista, trata-se de revolucionar o mundo existente, de atacar e de transformar praticamente todo o estado de coisas que ele encontrou. E se às vezes encontramos em Feuerbach pontos de vista desse gênero, eles nunca vão além de intuições isoladas e têm muita pouca influência sobre toda a concepção geral, para que possamos ver neles, aqui, algo mais do que germes capazes de se desenvolverem. A concepção do mundo sensível para Feuerbach limita-se, de um lado, à simples instituição deste último e, por outro, à simples sensação. Ele diz o homem, em vez de dizer os homens reais. O homem é, na realidade, o alemão. No primeiro caso, e na intuição do mundo sensível, ele se choca necessariamente contra os objetos que estão em contradição com a sua consciência e as suas sensações, que perturbam a harmonia de todas as partes do mundo sensível e que ele havia pressuposto, sobretudo a do homem e a da natureza. Para eliminar estes objetos, ele é obrigado a se refugiar em uma dupla maneira de ver. Oscila entre uma maneira de ver profana e que percebe apenas o que é visível ao olho nu, e uma maneira de ver mais elevada, filosófica, que percebe a essência verdadeira das coisas. Não vê que o mundo sensível que o cerca não é um objeto dado diretamente, eterno e sempre igual a si mesmo, mas sim um produto da indústria e do estado de sociedade, no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, sendo que cada uma delas se alçava sobre os ombros do precedente, aperfeiçoava-se toda a sua indústria e o seu comércio, e modificava o seu regime social em função da modificação das necessidades.
Os objetos da mais simples certeza sensível são dados a Feuerbach apenas pelo desenvolvimento social, pela indústria e pelas trocas comerciais. Sabe-se que a cerejeira, como quase todas as árvores frutíferas, foi transplantada para nossas latitudes, tudo pelo comércio há apenas poucos séculos, e que, portanto, somente graças à exceção de uma determinada sociedade em uma determinada época, que ela foi dada à certeza sensível de Feuerbach. Por sua vez, a concepção que vê as coisas tais como realmente são e como aconteceram realmente, todo problema filosófico oculto se converte simplesmente a um fato empírico. Como veremos ainda mais claramente um pouco mais adiante, tomemos, por exemplo, a questão importante da relação entre o homem e a natureza, ou mesmo como Bruno nos diz na página 110, as contradições da natureza e da história, na história, como se aí houvesse duas coisas separadas, como se o homem não se achasse sempre em face da natureza, como é histórica, e de uma história que é natural. Essa questão da origem de todas as obras da grandeza Essa questão da origem de todas as obras de uma grandeza insondável sobre a substância e a consciência de si, se reduz por si à compreensão do fato de que é tão célebre a unidade do homem e da natureza. Existiu em todos os tempos na indústria e se apresentou de maneira diferente em cada época, segundo o desenvolvimento maior ou menor da indústria, e o mesmo acontece com a luta do homem contra a natureza, que é por as suas forças produtivas que se tenha desenvolvido sobre uma base adequada. A indústria e o comércio, a produção e a troca dos meios de subsistência condicionam a distribuição à estrutura das diferentes classes sociais, para serem por sua vez condicionadas por elas em seu modo de funcionamento. E é por isso que Feuerbach só vê, por exemplo, em Manchester, a fábricas e máquinas onde há um século havia somente rochas de fiar e teares manuais, e descobre apenas pastagens e pântanos nos campos romanos, onde nos tempos de Augusto teria encontrado somente vinhedos e vilas de capitais romanos. Feuerbach fala particularmente da concepção da ciência da natureza. Lembra os segredos que se revelam somente aos olhos do físico e do químico. Mas onde estaria a ciência da natureza sem o comércio e a indústria? Mesmo essa ciência da natureza chamada pura, não são apenas o comércio e a indústria, a atividade material dos homens, que lhe atribuem uma finalidade e lhe oferecem os seus materiais? E essa atividade, esse trabalho, essa criação material incessante dos homens, essa produção, em uma palavra, é a base de todo o mundo sensível, tal como existe nos nossos dias, a tal ponto que, se fossem interrompidas, mesmo por apenas um ano, Feuerbach não somente encontraria uma enorme modificação no mundo natural, como bem depressa deploraria a perda de todo o mundo humano e de sua própria faculdade de intuição e até de sua própria existência. Naturalmente, o primado da natureza exterior também não subsiste, e nada disso pode, de certo, aplicar aos primeiros homens produzidos por generatio equívoca. Mas essa distinção só tem sentido se considerarmos o homem como sendo diferente da natureza. Em suma, essa natureza que precede a história dos homens não é de modo algum a natureza onde vive Feuerbach. Essa natureza hoje em dia não existe mais, em parte alguma, a não ser talvez em alguns atóis australianos de formação recente, e, portanto, ela tampouco existe para Feuerbach. Confessemos que Feuerbach leva sobre os materialistas puro a grande vantagem de perceber que o homem é também um objeto sensível, mas que deixamos de lado o fato de que ele considera o homem unicamente como um objeto sensível e não como atividade sensível, pois ele também aí se contenta com a teoria e não considera os homens em seu determinado contexto social. Em suas reais condições de vida, que eles fizeram o que hoje são, é o fato de que ele nunca chega aos homens que existem e agem realmente. Fica numa abstração, o homem, e chega a reconhecer o homem real e individual em carne e osso, no sentimento
Em outras palavras, não conhece outras relações humanas do homem para com o homem, que não sejam o amor e a amizade, e assim idealizados. Ele não critica as atuais condições de vida, nunca chega, portanto, a considerar o mundo sensível como a soma da atividade viva e física dos indivíduos que o compõem. E quando vê, por exemplo, em vez de homens saudáveis, um bando de famintos escrofulosos, esgotados e tuberculosos, é obrigado a apelar pela concepção superior das coisas. E, para a igualização ideal no gênero, recai por conseguinte no idealismo, precisamente onde o materialismo comunista vê a necessidade, ao mesmo tempo, de uma transformação radical, tanto na indústria como na estrutura social. Na medida em que é materialista, o Feuerbach ele nunca faz intervir a história, e na medida em que considera a história, ele deixa de ser materialista. Para ele, a história e do materialismo são duas coisas completamente separadas, o que fica explicado, aliás, por tudo que foi dito anteriormente. A história não é senão a sucessão das diferentes gerações, cada uma das quais explora os materiais, os capitais, as forças produtivas que lhes são transmitidas pelas gerações precedentes. Assim sendo, cada geração, por um lado, continua um modo de atividade que lhe é transmitido, mas em circunstâncias radicalmente transformadas. E, por outro lado, ela modifica as antigas circunstâncias entregando-se a uma atividade radicalmente diferente. Chega-se a desnaturar esses fatos pela especulação, fazendo-se da história recentemente a finalidade da história anterior. E é assim, por exemplo, que se atribui a descoberta da América o segundo objetivo. Ajudar a eclodir a Revolução Francesa desta maneira confere-se, então, a história dos seus fins particulares, e dela se faz uma pessoa ao lado de outras pessoas, a saber, consciência de si, crítica, único e etc. Enquanto aquilo que se designa pelos termos determinação, finalidade, germe e ideia da história passada nada mais é do que uma abstração da história anterior, uma abstração da influência ativa que a história anterior excede sobre a história atual. Ora, quanto mais as esferas individuais que agem sobre uma outra crescem no curso desse desenvolvimento, e enquanto mais isoladamente primitivas das diversas nações é destruído pelo modo de produção aperfeiçoado, pela circulação e a divisão do trabalho entre as nações que, disso, espontaneamente resulta. Tanto mais a história se transforma em história mundial, de sorte que inverteram, por exemplo, na Inglaterra, uma máquina que, na Índia e na China, roube pão a milhares de trabalhadores e subverta toda a forma de existência desses impérios. Essa inversão torna-se um fato da história universal. É dessa mesma maneira que o açúcar e o café provam a sua importância para a história universal no século XIX, pelo fato de que a carência desses produtos, resultado do bloqueio continental de Napoleão, provocou a subversão dos alemães contra Napoleão, tornando assim uma base concreta das gloriosas guerras de libertação de 1813. Donde se conclui que essa transformação da história em história universal não é, digamos, um simples fato abstrato da consciência de si, do espírito do mundo ou de algum outro fantasma metafísico, mas sim uma ação puramente material, que se pode verificar de outra forma empírica, uma ação da qual cada indivíduo fornece a prova tal como ela é, comendo, bebendo, se vestindo. Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Em outras palavras, a classe, que é o poder material dominante de uma determinada sociedade, é também o poder espiritual dominante. A classe que dispõe de meios para a produção material dispõe também dos meios de produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. Os pensamentos dominantes nada mais são do que as expressões do ideal das relações materiais dominantes. Eles são essas relações materiais dominantes consideradas sob a forma das ideias. Portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. Em outras palavras, são as ideias de uma dominação. São as ideias de sua dominação. Os indivíduos que constituem a classe dominante, eles possuem, em outras coisas, também uma consciência e, consequentemente, pensam na medida em que dominam, como classe e determinam uma época histórica em toda a sua extensão. E é evidente que esses indivíduos dominam
em todos os seus sentidos e que também é uma posição dominante entre outras coisas também, como seres pensantes, como produtores de ideias que regulamentam a produção e a distribuição dos pensamentos de sua época. Suas ideias são, portanto, as ideias dominantes de sua época. Tomemos, por exemplo, uma época e um país em que o poder real, a aristocracia e a burguesia disputam uma dominação e onde está, portanto, dividida. Vemos que o pensamento dominante é aí a doutrina da divisão dos poderes, que é então enunciada como uma lei eterna. Reencontramos aqui a divisão do trabalho mencionado antes, na página 28 e 34, como uma das forças capitais da história. Ela se manifesta também na classe dominante, sob a forma de divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho material, de tal modo que teremos duas categorias de indivíduos dentro dessa mesma classe. Uns serão os pensadores dessa classe, os ideólogos ativos e os teóricos, que teorizam. Os ideólogos ativos que teorizam e fazem a elaboração da ilusão que a classe tem de si mesma sua substância principal. Ao mesmo passo que os outros terão uma atitude mais passiva e mais receptiva em face desses pensamentos e dessas ilusões, porque eles são na realidade os membros ativos dessa classe e têm menos tempo para alimentar as suas ilusões e ideias sobre as suas próprias pessoas. Dentro dessa classe, essa cisão pode mesmo chegar a uma certa oposição e a certa hostilidade de duas partes em questão. Mas, surgindo de algum conflito prático em que a classe toda fica ameaçada, essa oposição cai por si mesma, enquanto vemos valorizar-se a ilusão de que as ideias dominantes não seriam as ideias das classes dominantes e que teriam um poder distinto do poder desta classe. A existência de ideias revolucionárias em uma determinada época já supõe a existência de uma classe revolucionária. E dissemos anteriormente, na página 28 a 34, tudo o que era preciso a respeito das condições prévias que isso implica. Aditamos que, no meio de conceber a marcha da história, as ideias de classe dominante sejam desvinculadas dessa mesma classe e ganhem autonomia. Suponhamos que ficamos apenas no fato de terem essas ou aquelas ideias dominado em tal época, sem nos preocuparmos com as condições da produção, nem com os produtores dessas mesmas ideias, abstraindo-nos, portanto, dos indivíduos e das circunstâncias mundiais que estão na base dessas ideias. Então, poderemos dizer, por exemplo, que, em tempo que imperavam a aristocracia, imperavam os meios de honra, os conceitos de honra, fidelidade, etc., e que no tempo em que dominavam a burguesia, imperavam os conceitos de liberdade, igualdade, etc. É o que imagina a própria classe dominante em sua totalidade. Essa concepção da história, comum a todos os historiadores, especialmente a partir do século XVIII, colidirá necessariamente com o fenômeno de que todos os pensamentos dominantes serão cada vez mais abstratos, ou seja, assumirão cada vez mais a forma de universalidade. Com efeito, cada nova classe que toma o lugar da classe que dominava antes dela é obrigada, mesmo que seja apenas para atingir os seus fins e a representar o seu interesse como sendo o interesse comum de todos os membros da sociedade, ou, para exprimir as coisas no plano das ideias, essa classe é obrigada a dar aos seus pensadores, os seus pensamentos, a forma de universalidade e representá-los como sendo os únicos razoáveis, os únicos universalmente válidos. Pelos simples fatos de defrontar com uma classe. A classe revolucionária se apresenta de início não como classe, mas sim como representando a sociedade de geral, aparecendo como sendo toda a massa da sociedade diante de uma classe dominante. Isso lhe é possível porque, no começo, seu interesse ainda está verdadeiramente intimamente ligado ao interesse comum de todas as outras classes, não dominantes, e porque a pressão do estado de coisas anterior, esse interesse ainda não pode se desenvolver como interesse particular de uma classe particular. Por isso, a vitória dessa classe ela é útil. Também há muitos indivíduos de outras classes, as quais não conseguem chegar a dominar, mas é útil somente na medida em que coloca esses indivíduos em condições de poder chegar a essa classe dominante.
Quando a burguesia francesa derrubou o domínio da aristocracia, permitiu que muitos proletariados se elevassem acima do proletariado, mas unicamente no sentido de que se tornaram eles próprios burgueses. Portanto, cada nova classe consegue apenas estabelecer o seu domínio sobre uma base mais ampla do que a classe que dominava anteriormente. Mas, em compensação, a oposição entre a classe que se passa então a dominar e as classes que não dominam só tende a se agravar, mais profunda e intensamente. De onde se conclui o seguinte: o combate a se travar contra a nova classe dirigente tem como finalidade, por sua vez, negar as condições sociais existentes até então, de um modo mais decisivo e mais radical do que puderam fazer todas as classes que ambicionavam o poder anteriormente. Toda essa ilusão que o domínio de uma classe determinada é unicamente o domínio de certas ideias cessa naturalmente. Logo que o domínio de qualquer classe que seja deixa de ser a forma do regime social. Isto é, não mais necessário representar um interesse particular, como sendo um interesse geral, ou representar o universal como dominante. Uma vez que as ideias dominantes estejam desvinculadas aos indivíduos dominantes e, sobretudo, das relações que decorrem de um dado estágio de modo de produção, obtém como resultado que sempre são ideias que dominam a história. E é, então, muito fácil abstrair dessas diferentes ideias a ideia, ou seja, a ideia de por excelência e etc. Para dela fazer o elemento que domina na história e conceber assim todas as ideias e conceitos isolados como sendo autodeterminações do conceito que desenvolve ao longo da história. É também natural fazer em seguida derivar todas as relações humanas do conceito homem, do homem representado da essência do homem e de o homem de uma palavra. É o que fez a filosofia especulativa. O próprio Hegel conversa, no final da filosofia da história. Ele examina apenas o desenvolvimento do conceito e que ele expôs na história a verdadeira teodiceia. Agora podemos voltar aos produtos do conceito, aos teóricos, aos ideólogos, aos filósofos, para chegarmos à conclusão de que os filósofos e os pensadores, como tais, dominaram na história por todo o tempo. Isto é, chegarmos a uma conclusão de que Hegel já havia expressado, como acabamos de ver. De fato, a façanha que consiste em demonstrar que o espírito é soberano na história, que o que para Steiner é hierarquia, se reduz aos 3 esforços seguintes. Primeiro, trata-se de separar as ideias daqueles que, por razões empíricas, dominam, enquanto indivíduos materiais e em condições empíricas desses mesmos homens, e de reconhecer, consequentemente, que são ideias ou ilusões que dominam a história. Segundo, é preciso pôr uma ordem nesse domínio das ideias, estabelecer um vínculo místico entre as sucessivas ideias dominantes, e a isso chegaremos concebendo-as como autodeterminações do conceito. Fato de estarem esses pensamentos realmente ligados entre si por uma base empírica torna isso possível. Por outro lado, considerarmos como pensamentos puros e simples, eles se tornam diferenciações de si, distinções produzidas pelo próprio pensamento. Terceiro, para despojar o seu aspecto místico, esse conceito que determina por si próprio, nós o transformamos em uma pessoa, a consciência de si, ou, para parecer completamente materialista, fazemos dele uma série de pessoas que representam o conceito. Na história, o saber, os pensadores, os filósofos, os ideólogos que são considerados, por sua vez, como fabricantes da história, como o comitê dos guardiões, como os dominadores, ao mesmo tempo, eliminaram-se todos os elementos materialistas da história e podemos tranquilamente dar rédeas soltas ao seu pendor especulativo. Na vida corrente, qualquer shopkeeper sabe muito bem fazer a distinção entre o que cada um pretende ser e o que é realmente. Mas a nossa história ainda não conseguiu chegar a esse conhecimento vulgar. Para cada época, ela acredita piamente no que essa época diz de si mesma e nas ilusões que ela tem a respeito de si mesma.
Esse método histórico que reinava sobretudo na Alemanha, evidentemente deve ser explicado a partir de sua interligação com a ilusão dos ideólogos, que, em geral, por exemplo, com as ilusões dos juristas, dos políticos e mesmo abaixo dos homens do Estado, em atividade. Devemos, portanto, partir dos devaneios dogmáticos e das ideias extravagantes dessa gente, ilusão em que se explica simplesmente por sua posição prática na vida, por sua profissão e pela divisão do trabalho.